Olá, eu sou a Júlia Marins, eu sou jornalista, sou mestra em desenvolvimento sustentável, com ênfase em educação ambiental e educação para sustentabilidade. Atualmente, eu sou analista de programas socioambientais da Conexus, Instituto Conexões Sustentáveis, e responsável pela Conecta, comunidade virtual de aprendizagem da Conexus. Hoje eu queria conversar um pouco aqui sobre aprendizados e reflexões em relação à capacitação e formação como estratégia transversal no desenvolvimento de negócios comunitários de impacto socioambiental. Eu trouxe uma apresentação aqui que eu vou projetar para vocês, para a gente conseguir conversar um pouco melhor, falando sobre esses assuntos, sobre os resultados que a gente vem tendo nesse trabalho e também sobre um pouco do nosso alcance e das nossas expectativas também. Bom, antes da gente iniciar, é importante explicar o que eu quero dizer, o que nós da Conexus queremos dizer quando falamos em negócios comunitários de impacto socioambiental. Esses negócios são organizações econômicas de base comunitária, rural ou florestal, ou seja, cooperativas, associações, redes e outras formas coletivas de produção da agricultura familiar, do extrativismo, do manejo florestal comunitário, da pesca artesanal e de outras atividades relacionadas a recursos do campo e da floresta e da biodiversidade brasileira. Na Conexus, a gente fala de pequenos negócios, né, de negócios de base comunitária, pensando no grande impacto que o ecossistema dessas organizações tem quando a gente fala do Brasil e do planeta também. Existe um futuro de oportunidades no campo e na floresta que está na mão desses pequenos produtores, pequenas produtoras e organizações de base social, comunitária. O Brasil tem hoje mais de 30 mil empreendimentos comunitários e um vasto território terrestre, né, para produção, enfim, para o desenvolvimento das atividades desses empreendimentos e para geração de valor compartilhado. Né? Esses negócios comunitários estão espalhados por todos os biomas do Brasil e ainda precisam de apoio na estruturação, no ganho de escala, na garantia de viabilidade econômica, no acesso ao mercado e no impacto socioambiental de fato. Se a gente volta um pouquinho, né, na história da Conexus, a Conexus foi criada em 2018. Ela é uma organização não governamental, uma organização sem fins lucrativos, que tem a missão de ativar esse ecossistema de negócios comunitários de impacto socioambiental. Em 2018, a Conexus iniciou suas atividades com um desafio, né, o Desafio Conexus, que mapeou aí mais de 1.000 negócios em todo o Brasil, interagiu com mais de 300 desses negócios em oficinas, em visitas para conhecimento das produções e das organizações sociais. Em 2019, executou uma série de jornadas de modelagem de negócios e de aceleração também para esses empreendimentos mapeados. Em 2020, criou um plano de resposta à Covid-19 e a toda a crise econômica que impactou o ecossistema desses empreendimentos. Foi nesse ano também que foi criada a Conecta, a comunidade virtual de aprendizagem, pela qual eu sou responsável hoje e sobre a qual a gente vai falar ao longo dessa conversa. E agora, em 2021, mais recentemente, a criação do Núcleo de Empreendedorismo e Inovação da Conexus também. Quando a gente fala de empreendimentos de base comunitária, a gente fala de grandes desafios, né, que a Conexus mapeou nesse contato com essas organizações e no desafio feito em 2018. O primeiro deles é a escassez de financiamento. Todo ano existe um recurso financeiro liberado para organizações, enfim, para produções da área rural e florestal, e menos da metade desse recurso é destinado a linhas sustentáveis nas quais se enquadram esses empreendimentos rurais e florestais. A Conexus também identifica uma desconexão entre os empreendimentos das comunidades e o mercado existente. A gente tem uma demanda nacional e internacional crescente por produtos da sociobiodiversidade brasileira, produtos que têm um relacionamento direto com renda e prosperidade para comunidades, que sejam produzidos de modo sustentáveis, mas a gente ainda tem ali uma desconexão
de quem produz esses produtos e as oportunidades disponíveis no mercado. E a gente também identifica a fragilidade de modelos de negócios dessas organizações que manifestaram, né, nesse primeiro contato com a Conexus em 2018, ainda a necessidade de aprimorar a sua organização interna, a sua gestão organizacional, gestão de produção e outras questões organizacionais e produtivas para conseguirem sustentabilidade econômica e comercialização da forma desejada e possível na realidade de cada uma delas. E pensando então nesse cenário que tem prosperidades e tem grandes desafios, a Conexus atua então, né, com diferentes estratégias e ferramentas em forma de rede, buscando uma solução sistêmica para essa rede, para esse ecossistema de negócios de impacto socioambiental. Então, uma das frentes de atuação é a frente de financiamentos de impacto, seja por meio de recursos angariados pela própria Conexus, fundos e linhas de crédito em condições customizadas para organizações e para cooperativas, seja no destravamento do acesso ao crédito rural, né, um recurso que existe de forma nacional, seja também na agregação de valor da produção dessas organizações. A Conexus também atua na frente de estruturação de soluções e de novos negócios, pensando no desenvolvimento desses negócios comunitários, na modelagem, na gestão organizacional, também na conexão dessas organizações, dessas produções com o mercado internacional, aceleração e incubação de negócios e na nossa comunidade de aprendizagem para falar de capacitação, de formação, como estratégia transversal no fortalecimento dessa rede, dessas comunidades. Tudo isso pensando, então, em conectar esses negócios à indústria, né, seja a indústria, seja o varejo, seja o consumidor final, e fortalecendo toda a cadeia de valor envolvida nesse processo. Falando, então, aqui sobre o nosso tema, né, mas em destaque aqui de formação e capacitação. Em 2020, a comunidade virtual de aprendizagem da Conexus foi implementada, né, para trazer formações e capacitações totalmente virtuais, como formas transversais de apoio, de suporte, de desenvolvimento de capacidades específicas para as pessoas envolvidas nesses negócios de impacto socioambiental. Então, o grande objetivo dessa comunidade é gerar a capacitação pensando nesse desenvolvimento, né, nos impactos para essas comunidades e também na conservação de biomas e da sociobiodiversidade. O público das nossas formações na Conecta são sempre pessoas que atuam direta ou indiretamente com esses empreendimentos comunitários, ainda que as nossas formações e capacitações sejam abertas para pessoas de diferentes lugares do Brasil, de diferentes realidades, elas estão sempre relacionadas a um coletivo, a uma comunidade, a uma organização econômica de impacto socioambiental. Ao longo do primeiro ano da Conecta, então, entre 2020 e 2021, a concentração dos nossos esforços foi no desenvolvimento de conteúdos, materiais e metodologias para essas formações, que conversem com as necessidades de habilidades específicas do nosso público, também com a realidade de trabalho, de acesso à internet e de acompanhamento dessas formações. E, nesse ano, também foram executados os primeiros projetos, né, de implementação de formação e capacitação sobre temas de acesso a crédito, acesso a recursos financeiros e gestão organizacional. E quais foram, né, esses processos de aprendizagem já implementados pela Conexus, de onde eles vêm, qual é o objetivo dessas capacitações e formações? Na área de acesso a recursos financeiros, a Conexus executou, ao longo desse ano, uma formação em paralelo com uma assessoria, né, oferecida a organizações que acessaram a linha de crédito emergencial criada pela Conexus em 2020, que tem condições customizadas para organizações de base comunitária, pensando na sustentabilidade financeira dessas organizações ao longo da pandemia e no pós-pandemia também.
E dentro desse programa, então, após o acesso ao crédito de cada uma dessas organizações, elas recebem um acompanhamento especializado, né, por meio de uma equipe de assessoria especializada, que desenvolve junto a cada uma dessas organizações planos de desenvolvimento organizacional, com o objetivo de fazer a melhor estruturação da organização e a incorporação sustentável do recurso financeiro aprovado nessa linha de crédito emergencial. E os materiais da Conecta de ensino-aprendizagem são utilizados livremente por essa equipe especializada de assessoria no apoio ao desenvolvimento desses planos de desenvolvimento organizacional. Então, são materiais que complementam o trabalho de cada uma desses pontos focais de organizações beneficiadas pelo recurso financeiro para conseguir concluir esses planos e, enfim, fazer a boa gestão desse recurso, prezando pela sustentabilidade financeira de cada organização e pela quitação de dívidas e do empréstimo da linha de crédito emergencial. Ainda nessa área de acesso a recursos financeiros, a gente tem a formação de ativadores e ativadoras de crédito socioambiental, aqui pensando, né, no crédito rural existente aí para acesso nacional, pensando no destravamento desse crédito ainda pouco acessado por essas organizações pequenas de base comunitária. É uma formação modular, com módulos intervalados, que tem aí como tema, né, desses módulos falar de crédito rural, falar de operacionalização do crédito, de educação financeira, um ponto muito identificado nos trabalhos da Conexus com relação a demandas dessas organizações. Falamos também de cadeias da sociobiodiversidade, organização social e visão sistêmica. O grande objetivo dessa formação é constituir uma rede de profissionais atuantes em campo, em todos os biomas do Brasil, mas com alguma prioridade na Amazônia, na conexão entre esses pequenos produtores, essas pequenas produtoras do campo e da floresta, e o crédito rural via agentes financeiros, né, por meio dos bancos locais, regionais. Na área de gestão organizacional, ao longo desse primeiro ano da Conecta, a gente tem ainda em execução um programa chamado Inova Gestão, que é focado na melhoria da gestão organizacional de 18 organizações do estado da Bahia, todas da agricultura familiar, e que aborda nessa formação modelagem de negócios, acesso ao mercado, gestão social e gestão financeira. São 8 módulos ao longo desse um ano desse projeto, dessa formação, que está na sua primeira turma, que tem como grande objetivo final também fortalecer a sustentabilidade dessas organizações, viabilizando expansão de comercialização de cada uma delas. E como, né, acontecem, como são feitas e planejadas as formações dentro da Conecta. Dentro das metodologias, né, que a gente desenvolveu nesse primeiro ano de atividade, sempre nos fundamentamos na aprendizagem ativa, né, então na ideia de construção coletiva e de termos aqui o nosso público, né, como agente ativo da formação, além de ser o foco, o público-alvo dessas formações, desenvolvendo conteúdo próprio também sobre modelagem de negócios, gestão financeira, inteligência de mercado, mercado institucional, enfim, gestão social, crédito, cadeias da sociobiodiversidade, estruturados sempre a partir de microlearning, né, do conteúdo mais objetivo, mais curto e completo, uma metodologia identificada pela equipe da Conecta e da Conexus como a mais adequada para esse público que tem um trabalho intenso no campo, que tem um tempo reduzido, né, para esse momento de aprendizagem virtual, e que dentro desse conteúdo a gente tem ali temas que são abordados de forma enxuta, completas dentro daquele conteúdo, que permite, né, que cada uma desses temas desenvolvidos na Conecta possam ser organizados de formas diferentes para cada objetivo de aprendizagem de cada formação.
Dentro das nossas formações, a gente também sempre preza pelo equilíbrio entre atividades síncronas, atividades, né, que reúnem pessoas, atualmente completamente virtuais, né, pelo Google Meet, pelo Zoom, enfim, plataformas de videoconferência, e também atividades de autoaprendizagem que possam ser desempenhadas por cada uma das pessoas do nosso público, né, dentro da sua agenda, dentro da sua disponibilidade também. Todos os nossos conteúdos passam por temas, né, por questões de problematização, contextualização, conteúdo em si sobre o tema abordado e exercícios, enfim, estratégias de apropriação desse conteúdo. Cada uma das nossas formações sempre preza também pela aplicação prática. A gente tem uma urgência ali do nosso público em ver a transformação nas suas realidades, no seu dia a dia. Então, a gente sempre inclui na nossa estrutura de formação projetos aplicativos ou planos de desenvolvimento organizacional. E o que nós aprendemos ao longo de um ano de atividades, ao longo do contato com essas primeiras turmas dessas formações sobre acesso a recursos financeiros e sobre gestão organizacional. Nós fizemos uma pesquisa com algumas dessas turmas, tivemos 183 respostas, né, até agora, é uma pesquisa que ainda está em andamento, esses aqui são os primeiros dados que a gente tem desses resultados. E o que a gente consegue identificar é uma capilaridade positiva nessas formações virtuais, né? O nosso objetivo sempre na Conexus, nas formações, nas atividades, é atingir pessoas do Brasil inteiro, ainda que tenhamos prioridade pelo território da Amazônia. Então, a gente vê aqui pelo mapa que aparece na lateral da projeção, a gente tem ali uma distribuição desse público, né, em todo o território nacional, ainda que a maior parte esteja na região norte, no bioma da Amazônia. Entre essas pessoas, a gente identifica que o acesso à internet é viável para formações virtuais. A gente tem ali um caso de somente 6% dessas pessoas que não têm conexão com rede, que ainda demandam soluções a serem pensadas para conseguirem acesso, conseguirem participação efetiva e de qualidade em iniciativas de capacitação e formação, mas pensando no geral aqui num público de profissionais e pessoas de áreas rurais e florestais, ter o acesso à internet estável entre a maior parte dessas pessoas é um dado importante para o planejamento de novas atividades na área de aprendizagem. O público masculino das nossas capacitações ainda é maior do que o público feminino. A gente tem 65% de homens dentro de nossas capacitações e formações. É um dado que não condiz com a distribuição da população brasileira, que é a maioria feminina atualmente, mas são os dados das turmas que nós temos hoje dentro dos projetos que aconteceram ou estão acontecendo ainda nesse primeiro ano da Conecta. E a gente tem, com relação a um levantamento de cor e raça, a gente tem a maior parte dessas pessoas autodeclaradas negras, né, 73% são da população negra do Brasil. E algumas considerações, então, sobre esses primeiros resultados, sobre esses primeiros aprendizados em um ano de Conecta, enfim, tentativas e aprendizados e implementação de metodologias, teste de ferramentas, enfim, e tendo a capacitação e a formação pela primeira vez na Conexus como estratégia transversal no fortalecimento do ecossistema de negócios comunitários. É importante a gente pontuar algumas considerações sobre esses resultados e esses dados. A gente tem a maior parte do público da Conecta dentro dessas capacitações com formação superior, então estamos falando, dialogando na Conecta com profissionais, com gestores, com assistentes, com consultores, enfim, profissionais do campo e da floresta que têm formação superior completa, em sua maioria, no público da Conecta. Quando a gente fala de microlearning, quando a gente fala de aprendizagem enxuta e pontual e completa em si, em cada conteúdo, a gente está falando de uma estratégia eficiente para esse público, que concilia o trabalho no interior com o trabalho mais próximo a centros urbanos, que concilia o trabalho de campo com o trabalho de escritório e que tem todos os desafios de agenda e acesso estável à internet com essas
peculiaridades do trabalho. Então, a gente identifica essa estratégia de produção de materiais, de produção de conteúdo como efetiva para essas formações da Conecta, e a gente vê a aplicação prática como essencial na transformação organizacional. Ainda que a gente esteja dialogando com indivíduos, a gente está conversando sempre com pessoas ligadas a coletivos, a organizações, a estruturas sociais que precisam de transformação dentro dessa estrutura de transformação no território, enfim, na comunidade, e a aplicação prática é essencial para fazer com que esse conhecimento, com essa habilidade desenvolvida na formação transborde da pessoa ou das pessoas, pontos focais que estão na formação diretamente para os coletivos que elas representam. O que precisamos ainda, pensando nesses primeiros aprendizados, são soluções para essas pessoas que não têm acesso estável à internet em seus territórios. Na verdade, quanto àqueles 6% de pessoas que não têm, que declaram não ter acesso à internet. Então, pensando na Conecta, pensando em outras organizações que atuam também com formação atualmente, né, virtual, para esse público de área rural e florestal, a gente precisa pensar em soluções que viabilizem a inclusão dessas pessoas nas formações e capacitações, seja no deslocamento delas para lugares com acesso estável à rede ou outras alternativas que incluam essas pessoas aqui nesses processos. Além disso, precisamos também de estratégia de equidade de gênero, né, inclusão social, ainda que a Conexus, ao trabalhar com impacto socioambiental, ao trabalhar com questões sociais, além das questões produtivas, enfim, trabalhe também com inclusão social, né, permeando ali as suas atividades. É necessária uma estratégia específica de equidade de gênero para que haja o equilíbrio do nosso público nas formações e capacitações, então também nessa transmissão e troca de conhecimento e de possibilidades para a inclusão de mais mulheres, de mais pessoas diversas dentro desse público da Conecta. Por fim, quando a gente fala de ecossistema de negócios comunitários, a gente fala de agricultura familiar, de extrativismo, de manejo florestal, a gente fala de pesca artesanal, de comunidades ribeirinhas, e a gente fala também de prosperidade, de conservação de florestas, de sustento do planeta, de desenvolvimento sustentável em si. Então, espero que essas reflexões e aprendizados tenham sido úteis para você, e a gente se encontra numa próxima. Muito obrigada.